Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa última teleaula da disciplina de Contabilidade, Teoria da Contabilidade. E eu mais uma vez aqui com vocês, professora Joenice, onde nós falaremos hoje das teorias. Teoria da firma, teoria da propriedade, enfim, todas as teorias que estão elencadas aí em relação à contabilidade e ao empresário. Animados aí para a nossa última aula? Então, o nome da nossa teleaula é Teorias Aplicadas à Contabilidade. Como é de costume, vou mostrar para vocês um resumo dessa nossa teleaula. Então, nós falaremos sobre a unidade de ensino de número 4, onde a competência dessa unidade traz o seguinte: as teorias aplicadas à contabilidade, dividido nos seguintes temas: teoria da firma e teoria contratual da firma, teoria da agência, teoria do direito da propriedade. Resumidamente, nós abordaremos vários assuntos e vários conceitos como teoria da firma, teoria contratual da firma, seus aspectos críticos, desdobramentos das práticas contábeis, teoria da agência e aí o conceito, conflitos de agência, teoria do direito da propriedade, conceitos, classificações, classificação dos direitos de firmas individuais e sociedades de pessoas, inter-relações com a contabilidade, firma, assimetria, aqui nossas palavras-chave, tá? Firma, assimetria informacional, teoria dos contratos, teoria da firma, teoria da agência, conflito de agência, custos de agenciamento, informação contábil, governança corporativa, teoria da propriedade, teoria da entidade, teoria dos fundos, empresarial, teoria de direitos residuais. Muitas palavras-chave porque nós trabalharemos com muitos conceitos. Então, mais uma vez, o título da nossa teleaula, Teorias Aplicadas à Contabilidade da nossa unidade de ensino número 4 do nosso livro, né? Teleaula também de número 4. Então, eu convido vocês nesta última unidade de estudo, onde nós abordaremos sobre as teorias econômicas que são aplicadas onde? Na contabilidade. Nós iremos nos ater a 3 teorias importantíssimas, ou seja, temos mais, mas as que mais nós daremos ênfase aqui são 3 que são as mais importantes nos desenvolvimentos dos negócios. Por meio delas, nós vamos descobrir como a contabilidade exerce um papel significativo para determinar e fundamentar a relação contratual com os diversos stakeholders, ou seja, com os clientes, com os funcionários, com as pessoas das quais as empresas lidam aí no dia a dia. Então, neste contexto, nós continuaremos a desenvolver a competência dos conceitos e aspectos críticos da teoria da firma, da teoria da agência e também da teoria do direito de propriedade, que serão os nossos objetos de estudo em relação a esta nossa unidade. E aí eu convido então vocês a mais uma vez, vamos lidar aí com os nossos protagonistas, né, dos quais nós utilizamos dentro dessas situações, problemas, para quê? Para entender melhor esses conceitos, ou seja, como nós poderemos utilizar esses conceitos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Enfim, como é que se aplica isso na prática? E o nosso protagonista de hoje chama-se Juarez. Vamos lá ver? Então, o Juarez Thiago Dantas, ele é um empresário do ramo de livros e ele está estabelecido no mercado há mais de 30 anos. Atualmente, a empresa possui um quadro de funcionários na ordem de quê? De 150 empregados, uma empresa razoavelmente grande, ok? O negócio que antes apresentava uma estrutura familiar, ou seja, começou com uma estrutura pequena,
ao longo dos anos ganhou dimensões maiores, a ponto de passar por um período de grande expansão das suas atividades e assim promover a chegada de novos sócios e parceiros. É importante essa informação, ou seja, a gente saber que ele saiu de uma estrutura familiar, hoje já com uma organização estruturada, né? 150 empregados não é mole, essa é um número grande de funcionários, significa que ele tem uma produção ali, um envolvimento de produção grande, e aí ele teve, logicamente, que contratar outras pessoas, outros administradores, enfim. E aí é que vão entrar as teorias. Como? Vamos ver isso aí. É claro, né, que diante dessa nova situação, que foi mais lucrativa para a firma, porém, trouxe o quê? Alguns conflitos entre os stakeholders, ou seja, entre as pessoas das quais ele lidava, os quais o senhor Juarez não estava acostumado. Não estava acostumado com o quê? Com esses conflitos. Então, preocupado, o senhor Juarez ele percebe que tal situação o levará a equilibrar as relações contratuais da empresa, mas percebe também que ele desconhece por completo este processo. Diante deste cenário, o senhor Juarez o contrata como um consultor. Com qual objetivo? Com o objetivo de orientá-lo sobre os aspectos contratuais que estão inseridos nas relações entre os stakeholders, no sentido de quê? De compreender a dinâmica que está envolvida. E, ao mesmo tempo, apresentar os mecanismos que regem as relações contratuais da firma, ou seja, no âmbito interno ou externo da organização. O senhor Juarez está convicto de que, a partir da compreensão dos aspectos das relações entre os stakeholders no ambiente da firma, ele terá plenas condições de buscar uma situação mais harmoniosa entre os diversos agentes que protagonizam as atividades da organização. E aí vem esse nosso desafio, tá? Então vamos fazer um resumo, ok? Do que está acontecendo aqui. Então, o senhor Juarez, ele começou com uma empresa familiar, e essa empresa foi crescendo, graças a Deus, ao longo do tempo. A um ponto chegou num tamanho que ele não dava mais conta sozinho. Né? Eu não consigo mais, não dá para mim. Então, ele abriu aí essa empresa, né, essa sociedade, só que a coisa, conforme a empresa cresce, você não dá conta de levar administrativamente falando, né, estrategicamente falando, você não consegue mais sozinho levar isso adiante, você não consegue fazer as várias coisas. E aí, abre-se esse processo, aumenta-se a burocracia, digamos assim, mas que é totalmente necessária para que a própria empresa se organize, para que ela cresça, para que ela obtenha lucro, ou seja, não tem jeito. A empresa cresceu, tá? Isso faz parte. Você precisa distribuir essas tarefas. É humanamente impossível uma pessoa só tomar conta disso. E aí existem diversos procedimentos, digamos assim, da qual ele não estava acostumado. Ele estava acostumado em ele tomar conta, em ele mandar, em ele resolver, ou alguém diretamente a ele fazer isso. Então ele se viu assim perdido. E agora, né? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso entender para que as coisas continuem, para que eu possa agir ativamente dentro da organização? Nessa hora, gente, quando um empresário ele chega a contratar um consultor, é porque assim, foi um ponto muito importante da vida dele, sabe? Um marco, é uma quebra de paradigma, sabe? Eu estou abrindo isso para outras pessoas, não vai estar mais no meu comando. E até que ponto isso vai ser bom e até que ponto isso vai ser ruim. A princípio ele acha que não é possível. Às vezes ele hesita, a gente vê empresários que sofrem anos,
Por quê? Porque eles têm medo desse processo, né, de abertura, deste processo onde eles têm que abrir mão de estar 100% no comando, mas é o tal do mal necessário, né? Acaba sendo um bem. O grande desafio aí é escolher pessoas realmente capacitadas. Ah, não deu certo, vamos trocar, enfim. É estar com pessoas ali que vão dar conta do recado, que vão conseguir resolver essas situações, mas muitas coisas melhoram, né? Profissionalmente falando, a empresa ela fica mais dinâmica, ela fica mais didática. Agora é importante saber fazer isso. Então ele ficou perdido, tipo, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? E ele contratou você para ajudar ele, um consultor para dar consultoria nesses relacionamentos com esses stakeholders, que foi onde começaram a surgir os conflitos. Então ele acredita o seguinte, olha, resolvendo isso, eu vou encerrar esses conflitos, né? E a coisa vai seguir novamente. Porque, claro, ele abriu isso, mas ele quer que continue. Então vamos resolver esses conflitos. Não sabe por onde começar, mas você vai ajudá-lo a resolver tudo isso, ok? Então vamos lá. Quais são os conhecimentos prévios que nós devemos ter para isso? Isso aí você já tem de sobra, né? Os conhecimentos conceituais básicos e, logicamente, o desenvolvimento das nossas atividades pré-aula, leitura do livro, etc., que vocês já estão aí acostumadíssimos a fazer. Então, pensando nessa aula, qual é a situação base dessa nossa aula? Considerando aí todo esse contexto do qual nós falamos, algumas questões estarão aí permeando as discussões, como o alcance da informação na empresa é comum a todos os usuários? Então, isso daqui é uma das perguntas importantíssimas. O que mais? É possível identificar grupos privilegiados da informação? Que mecanismos poderão ser utilizados para a harmonização das relações entre os stakeholders? Como se desenrola a informação contábil em um ambiente macro e microempresarial? Como e quando são formados esses contratos da firma? Perceba que são muitas as perguntas a serem respondidas. Algumas até vocês podem achar que é do âmbito administrativo, única, exclusivamente, do âmbito pessoal, mas não é. E esse é o bacana, é saber o quanto nós, contadores, estamos definitivamente envolvidos em todo esse processo empresarial, o quanto a gente pode contribuir, né, e mais do que isso, o quanto nós realmente somos importantes no contexto da empresa, ok? Rapidinho e a gente já volta. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Então, lembrando que nessa sessão a gente vai ter uma visão diferente da contabilidade. É uma visão mais administrativa, mais operacional da contabilidade, diferente daquilo que a gente está acostumado em relação, por exemplo, a lançamentos, tá? Mas algo mais estratégico, digamos assim. Vamos lá. Nós iniciaremos uma abordagem diferente sobre o ponto de vista da investigação contábil que nós efetuamos até agora. Vejam, e aqui vale a pena a gente entender esse ponto. Então, as empresas compram,
vendem, negociam, estabelecem regras com os seus clientes externos e internos, sem que esse assunto esteja exposto nas negociações. Assim, neste cenário, o objetivo para esta sessão é propiciar a você a reflexão sobre o papel da contabilidade como instrumento de informação, a fim de manter o equilíbrio harmonioso nas relações empresariais e entender ainda mais a responsabilidade das ciências contábeis como fonte de informação no mundo dos negócios. Ou seja, a gente vai poder entender coisas que fazem parte da rotina de uma empresa, que elas são intrínsecas, né? Que elas fazem parte, é como se fosse comum, fosse normal. Mas a contabilidade está ali por trás, fazendo toda essa parte de apoio, de gerenciamento, de informação, a questão contratual. Então é importante a gente se posicionar agora, né, até diante do que nós vamos estudar, pensando mesmo nessa situação problema, por exemplo, no tamanho da empresa. Então aqui nós estamos pensando que existe um contador dentro da organização, que uma empresa desse tamanho é necessário, né? Pode ser externo? Pode, mas se tiver um contador dentro da organização, vai ser muito melhor para a empresa. E a gente tentar se posicionar lá dentro dessa organização, pensando como é que a contabilidade auxilia e administra isso tudo, ok? Então vamos lá. Para que nós possamos atender ao objetivo proposto, apresentamos a você a seguinte situação. Então, o Juarez, Thiago, em sua última reunião com seu grupo de supervisores, gerentes e diretores, comentou que não entendia o porquê de tantos desarranjos internos. Está tendo muito conflito, ele não está entendendo por que o pessoal está discutindo tanto. Então aí ele comentou, se há alguma demora do departamento de compras para suprir o departamento de produção, então que eles se comuniquem e resolvam de imediato o problema. Ou seja, a princípio parece ser fácil. Eu estou dependendo de você. Você não resolve meu problema? Poxa, vou lá e falo com você, resolve aí. Mas às vezes não dá certo, né? Por exemplo, quem vai conversar com outro departamento? Existe um chefe de um departamento? Por conta do quê? E aí, departamento com departamento, existe uma lateralidade. Então, de repente, o conflito está nisso. Por que você está vindo falar comigo? Vai falar com o chefe, ninguém tem nada que falar comigo. E aí começa, então são as coisas, né, que acontecem apenas em grandes empresas, mas que também têm que ser previstas. Então, se o problema, um outro exemplo aqui, é o fornecedor, então ele deve fazer parte dessa reunião. Ou então, talvez, se devesse procurar um novo fornecedor. Da mesma forma, o departamento de cobrança deve enviar relatório de inadimplência ao departamento de vendas. Ou seja, sempre ali a relação entre os departamentos, né? Ele ainda comentou que quando ele começou as suas atividades, não se perdia muito tempo com formalidades, como contratos para entregas de produtos, contratos para remuneração de acionistas e assim por diante. Além disso, já estava se aborrecendo, pois em diversas vezes teve que intermediar e usar da sua autoridade para que as coisas acontecessem independentemente do interesse deste ou daquele gestor. De tudo isso, um cenário preocupa muito o senhor Juarez. Veja, ele estava acostumado aqui, gente, com uma empresa familiar. Ficou grande para que as coisas aconteçam ou para que eu tenha um responsável, mesmo porque uma coisa é eu atender familiarmente um comércio, outra coisa eu atender, por exemplo, regiões. Eu preciso trabalhar com horário, com logística. Quem vai fazer isso para mim? Qual é o prazo, entendeu? Então, esses contratos, por mais que sejam considerados burocráticos pelo senhor Juarez, né? Mas eles são mais do que necessários para que a coisa realmente funcione, para que você consiga determinar de quem é a responsabilidade por tal coisa
e para que aquela pessoa, né, ou aquela empresa, enfim, terceirizado, execute aquela tarefa dentro daquele contrato, dentro daquela regra, digamos assim, necessária para o bom andamento da organização. E qual era a grande preocupação do Sr. Juarez? Olha, refere-se a quê? Refere-se aos relatórios contábeis. Por quê? Porque todo mês estava tendo um atraso considerável na liberação desses relatórios e o Departamento de Contabilidade, ele tornou-se alvo de críticas e também muitas considerações. Por sua vez, o Departamento de Contabilidade defende-se, dizendo que o Departamento de Custos não cumpre o calendário de entrega de informações e é por esse motivo que os relatórios não são disponibilizados. Então, decidido, tipo, chega, não aguento mais, entendeu? O senhor Juarez solicitou a você que formule um relatório no qual ele identifique essas relações internas da firma com quem? Com os seus stakeholders e estabeleça aí uma base contratual entre elas. O objetivo é romper com todo e qualquer acordo verbal. Então, chega de conversa, né, que possa interferir no bom andamento das atividades da empresa. Para desenvolver esta atividade, você deverá compreender os pressupostos da teoria da firma e teoria contratual da firma. Por quê? Para você poder observar as suas inter-relações departamentais na organização, além de conhecer os aspectos da simetria informacional. Dessa forma, eu convido você a desenvolver esse trabalho para o senhor Juarez. E aí vem os conceitos, né? Teoria da firma e teoria contratual da firma. Vamos ver o que é isso. Então, elas referem-se à coluna vertebral nas diversas relações estabelecidas nos negócios. Sem a devida atenção a essas teorias, certamente a empresa caminhará para o caos. Analisam e intermediam as relações entre administradores, sócios, acionistas e os diversos departamentos da empresa. Mas aí vem a grande questão. Qual a relação com a contabilidade? Vocês já entenderam qual é a relação dessa teoria com a contabilidade? Veja, resumidamente, e por enquanto, nós consideraremos que a contabilidade é o supermercado, digamos assim, onde esses protagonistas buscam a toda hora na prateleira o produto contábil denominado o quê? Informação, para estabelecer os seus interesses e as suas ambições. Ou seja, a contabilidade ela está 100% envolvida nisso tudo, né? Para que sejam colocadas essas regras, essas teorias, enfim, é necessário que a contabilidade passe todas essas informações, né? O que está acontecendo, o que é necessário, o porquê disso, enfim. A contabilidade, como ele usou ali, vai ser o supermercado onde vocês vão buscar todos esses produtos, que no caso aqui a maioria das informações, dos contratos que foram firmados. Então vamos lá, as relações contratuais da firma, elas ocorrem com as diferentes partes interessadas, ou seja, com fornecedores, com funcionários, com investidores, acionistas, Estado, credores, clientes, entre outros. Isso daqui, essas relações contratuais, para que a empresa realmente se estabeleça e aconteça, isso tem que estar muito bem resolvido, tá? É a base de qualquer empresa, essa relação contratual. Como que tem que se comportar o fornecedor, como eu tenho que atender o cliente, quais são as minhas obrigações perante o Estado, perante os meus funcionários, enfim,
isso tem que estar tudo muito estabelecido, muito bem direcionado. Tem empresas, grandes empresas, que elas montam normativos, né? Instruções, digamos assim, da maneira de como tem que se agir, ou o que é esperado do próprio funcionário, qual é a obrigação dela para o funcionário, como ela vai se comportar diante disso, enfim. Tudo para que tudo o que aconteça dentro da organização tenha procedimentos. Porque, independente da quantidade de funcionários, se ele tiver dúvida sobre alguma coisa, ele busca lá no normativo, vamos ver como é que funciona isso. Parece assim, às vezes, ai, que exagero. Não é exagero, gente. É impressionante, mas não é. Então, por exemplo, eu também trabalho em um banco. Então, eu vejo, a gente tem instrução normativa até para o cafezinho, como conseguir o cafezinho, o quanto vai ser liberado de cafezinho em relação à quantidade de funcionários, tamanho da agência, capacidade. É impressionante. Eu tenho dúvida se eu posso colocar um vaso na sala. Eu acho que não pode. Olha a instrução normativa da ambiência para ver se tem alguma coisa falando sobre isso. Tudo está escrito lá. E o que não está, ou que gerou dúvida, nós temos as diretorias para que sejam consultados desses procedimentos, ok? Então, bem, ao nós discutirmos esses importantes conceitos, você pode estar se questionando, mas qual o papel da contabilidade no tocante à teoria contratual da firma? Será que é apenas manter o controle e organização dos diversos tratados e proceder à contabilização? Então, assim, a princípio nós podemos responder até que sim. Mas o papel da contabilidade no tocante à teoria contratual é muito mais profunda e de níveis de responsabilidade muito mais apurados. Porque vejam, as coisas que podem acontecer, né, ou que poderiam acontecer, diante de algo não resolvido, diante de um contrato perdido, diante, enfim, pode ser bem sério, tá? Então, vamos lá. O quadro, eu trouxe aí a contabilidade versus a teoria contratual da firma. Então, essa figura 4.6, que tem lá no livro de vocês, apresenta aí o papel da contabilidade na teoria contratual da firma, no que tange o quê? Aos acionistas. Então, eu tenho aqui, como se fosse um quadrante, né? Em relação aos acionistas, olha, os seus direitos são transferíveis, eles podem escolher os administradores e auditores e dissolver a organização, são os últimos na prioridade de recebimentos, são comprometidos com a empresa antecipadamente, uma vez que fornecem os recursos muito antes de existir uma perspectiva de recebimento desses próprios recursos, ou seja, até em relação aos acionistas, existe uma teoria contratual, né? Existe uma regra a ser seguida diante de alguns acontecimentos que podem vir a surgir aí dentro da organização. Então, vamos lá, continuando. Então, para resolver essa situação, problema, o que nós vamos precisar? Então, será necessário traçar um caminho que apresente a ele o quê? Primeira coisa, um mapa das principais relações departamentais da empresa com a contabilidade. De posse dessa informação, nós identificaremos qual o processo que impacta a entrega dos relatórios contábeis. Para tanto, nós deixaremos alguns caminhos para que você tenha condições de identificar as relações dos departamentos envolvidos, a fim de oferecer subsídios para um acordo contratual entre estes departamentos. Então, primeiro passo, identificar os departamentos envolvidos. Então, eu vou identificar todos os gargalos, todos os problemas que nós estamos enfrentando e vou identificar todos esses departamentos. Um segundo passo, eu vou identificar as informações dos departamentos.
o tipo de relatório que alimentará com informações e também eu vou identificar se existem atrasos nisso. Como sugestão, apresentamos um mapa a seguir para que você possa desenvolver a sua atividade. E aí, a gente apresenta um mapa, tá? Como sugestão para que identifique aí todos esses problemas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a coluna de departamento, informação, apresentação dos relatórios, balanço e DRE e se tem atraso, sim ou não. Então, departamento de compras, qual que é a informação que ele tem que emitir? Valores de entradas de mercadorias para apuração do CMV. Aonde isso vai aparecer? No balanço e na DRE. E aí eu vou dizer se tem atraso, sim ou não, porque aí eu consigo identificar passo a passo o que está acontecendo na organização. Departamento de custos, apuração do CMV, onde vai aparecer na DRE. Vendas, preço de vendas e notas fiscais de saídas. Balanço e DRE. Veja que está todo mundo impactando lá na contabilidade. Se algum desses aqui não fizer parte deles, vai impactar onde? Sempre lá na contabilidade. Então, departamento fiscal, apuração de impostos. Onde vai apresentar isso? Na DRE e no balanço. Benefícios, provisionamento de benefícios, mesma coisa, balanço e DRE. Departamento financeiro, provisionamento de pagamentos e recebimentos. Posição de cobrança, informações bancárias, dentre outros. Balanço e DRE. Seguros, provisionamento de apólices, renovação de seguros, etc. Balanço e DRE. E para cada um dos casos, eu tenho que dizer, está atrasado? Sim ou não? E a partir do momento que eu começar a identificar, né, e a gente fala muito empresarialmente falando, sim, uma linguagem não muito bonita, mas ali a gente começa a dar nome aos bois. Conseguimos identificar, fulano atrasou por quê? O que foi que aconteceu? Quem é o responsável? O que está acontecendo? E aí a gente consegue identificar exatamente os problemas para não recair só lá na ponta, na contabilidade. A gente usou o exemplo aqui que está caindo, né? Está dando problema lá na contabilidade, mas pode ser que dê problema em outro setor, tá? Por exemplo, fiscal. O pessoal de compras não cadastrou, ou cadastrou errado, não tem o código, e aí? Entendeu? Ou seja, temos que identificar os gargalos aí operacionais. E aí, continuando o terceiro passo, elaborar então os interesses de cada área envolvida, departamento de custos e contabilidade. Então, pela análise do quadro anterior, nós verificamos que nós teremos que dar o quê? Tratamento na relação entre departamento de custos e departamento de contabilidade, pois há atraso na entrega de informações. Então, vamos elaborar aqui os principais interesses das áreas. Veja, tudo isso que eu vou falar daqui para frente é hipotético. Tá? Nós estamos hipoteticamente dizendo quais são os interesses de cada área, mas isso aqui com certeza vai variar de empresa para empresa. Vamos lá. Departamento de custos. Apurar a margem bruta de cada produto, bem como informar o departamento de vendas qual o custo unitário para cada unidade a ser vendida. Essa informação é valiosa para as vendas, pois é por meio dela que se estabelece o quê? O markup do produto, a margem desse produto, o lucro desse produto. Informar o valor de alguns custos diretos, como FGTS e INSS, para a definição do budget do setor de produção. O que é esse budget? É como se fosse um sistema que apura todo o custo, tá? E aí eu consigo um comparativo entre o real e o orçado. Ainda no departamento de custos, estabelecer rateios de matéria-prima para distribuição dos produtos em elaboração. Informação importantíssima, porque pode influenciar o custo unitário. Disponibilizar até o segundo dia, ou seja, prazo, é sempre muito importante. Todas as informações necessárias para a apuração final do custo dos produtos vendidos. Esse valor será apresentado na demonstração do resultado do exercício. Apurar o inventário físico a cada trimestre. E aí, agora, o departamento de contabilidade.
Por determinação da Previdência, ele deve disponibilizar as informações até quando? 5º dia útil. Todos os saldos de balanços e resultados devem ser conciliados. Para as contas de balanço, deverá deixar à disposição o quê? Um relatório compondo o saldo em aberto. Apresentar uma análise econômica e financeira sobre o desempenho da empresa e apresentar índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, por exemplo. Por que tudo isso, gente? Para tentar evitar todos aqueles conflitos. Então, de posse dessas informações, basta apenas alinhar o que está impactando a entrega dos dados pelo departamento de custos. Segundo esse departamento, há um esforço enorme em processar o custo por produto e também determinar as taxas de rateio. Ele aguarda até o último dia útil de cada mês para ter todas as informações, principalmente de compras. O processamento de informações demanda tempo e análise. Assim, a cada processamento, o pessoal responsável pelo setor retira as informações, faz novas considerações e torna a processá-las. E quarto e último passo, estabelecer os pontos a serem harmonizados pela empresa. Então, uma coisa que, falando, parecia relativamente simples, né? E a gente fazer um pequeno relatório, um pequeno levantamento, a quantidade de coisas que nós conseguimos abordar aí. Então, é bem mais complexo, na realidade, do que a gente imagina, e é assim numa grande empresa, no caso, numa indústria. É disso para mais, na verdade, ok? Então, vamos lá. Já a nossa próxima situação problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, o senhor Juarez aí, durante todo o ano, ele praticamente ficou enrolado nisso, né? Em tentar resolver esses conflitos. E aí ele teve envolvido com as mais diversas situações e reclamações. Então, vamos ver qual que é o próximo problema aí do senhor Juarez. Então, ele conviveu, né, praticamente o ano todo com essas reclamações, praticamente em todos os departamentos. O departamento de produção, em pelo menos 2 vezes ao mês, enviava comunicação à presidência informando que as suas solicitações de matéria-prima não eram atendidas prontamente. Por quê? A partir do momento que você tem prazo, você tem que cumprir e as coisas não estão acontecendo, ou você passa isso para frente avisando o que está acontecendo, tipo, não é culpa minha ou vai recair sobre você. Então, você tem que interagir, você tem que avisar para que alguma coisa seja feita. Ok. E aí, por outro lado, o departamento de compras atendia as especificações do departamento de controladoria e exigia uma compra de valor mínimo para garantir o preço de compra e manter a margem de lucro bruto. Essa informação aqui é muito importante. Ele exigia um valor mínimo para ele fazer essa compra. Por outro lado, o diretor financeiro tratava uma verdadeira batalha com o departamento de vendas, pois a elasticidade dos prazos estava o quê? Sufocando a empresa. No curto prazo, eles captavam dinheiro todo dia para suprir o ciclo operacional de pagamentos, o que comprometia a capacidade de pagamento. Gente, essa questão de estoque é uma coisa bem complicada. Então, a gente fala o seguinte, que estoque é dinheiro parado. Nem sempre, ou quase nunca, eu diria, é necessário ter muita coisa em estoque. Então, o estoque ele tem que ser mínimo, ele tem que ser ali no limite. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque para uma indústria, se faltar estoque, parou de produzir. Então, um dia parado
é um dia de prejuízo, é um dia de atraso na entrega, pode ser um cliente satisfeito e uma venda não efetuada, dentre outras coisas. Porém, isso tudo tem que ser muito bem feito. Por exemplo, o pessoal de compras exigia um valor mínimo para fazer as compras. Beleza? Beleza, ele estava pensando na questão da quantidade. Mas aí, de repente, ele estava matando o financeiro. Então, o financeiro já estava sem fluxo de caixa e ele estava tendo que descontar, né, ou buscar aí quase que diariamente dinheiros, não falou onde aqui, mas enfim, para ele suprir esse ciclo operacional por conta dessa elasticidade aí entre essa diferença de compra e venda. Então, isso precisava ser resolvido. Vamos lá. No último exercício, a empresa apresentou no balanço um capital circulante líquido negativo, mas o LPA se manteve estável, além de não ocorrer aporte de capital, ao mesmo tempo em que não há capital a integralizar. Em meio a esse cenário, era evidente a importância desse levantamento. Os dividendos neste período foram pagos de forma contínua. Veja, capital circulante negativo e dividendos pagos de forma contínua, inclusive com bônus. Ele acabou de dizer que estava com um problema de pagamento. Então, será que isso aqui foi certo? Vamos ver. E a área de controladoria não registrou nenhum questionamento quanto aos acionistas. O senhor Juarez, ao refletir sobre isso, ficou desconfiado, pois como os clientes, fornecedores, bancos, departamentos internos não obtiveram o mesmo resultado? Por que isso? Então, ele ficou intrigado e resolveu ver o que estava acontecendo. Então, dessa forma, o senhor Juarez resolve investigar essas situações no sentido de identificar quais são os conflitos existentes e decidiu convidá-lo a participar dessa empreitada, a fim de apresentar um parecer aos acionistas sobre as possíveis causas desses acontecimentos. Para resolver tal trabalho, será necessário que você compreenda as bases conceituais sobre a teoria da agência, as relações de conflito de agência que venham a ocorrer no ambiente da firma, os instrumentos contratuais previstos, os custos atrelados às relações de agência, além de identificar os elementos relacionados à assimetria de informação. Então, vamos aí resolver mais este desafio. Então, contextualizando tudo isso, a disseminação das sociedades por ações ocorridas em grande escala desde o século passado fez com que o proprietário pudesse sair de cena no que tange à atuação direta nas organizações e aí sim desse lugar ao administrador, gestor, que passou a representar este mesmo proprietário na rotina da empresa, o que permitiu surgir o que se denomina teoria da agência, ou seja, essa substituição do dono, até mesmo quando você abre capital, não é um único dono, né? Mas, ou seja, por diretores, grandes executivos, isso nós denominamos de teoria da agência. Ou seja, a teoria da agência, ela busca explicar situações que ocorrem de forma sistemática nas organizações da relação entre proprietário e o seu administrador, mostrando a importância de compreender as bases conceituais que circundam a referida teoria, bem como compreender os desdobramentos para a firma em momentos de possíveis conflitos de interesse. Então, normalmente, o que acontece? O proprietário delega aí poderes ao agente para que ele possa agir em seu nome, a fim de atingir os objetivos sociais da firma, né? Obtenção de lucro, distribuição desses, aceitação aí dos produtos no mercado, dentre outras coisas. E aí eu mostro um quadro para vocês que apresenta a relação da agência, ou seja, como exatamente isso funciona. Então, o que ocorre no início da relação da agência, né? Ela surge quando
um ou mais indivíduos chamados principais, ou seja, os proprietários, o que eles fazem? Eles contratam outro indivíduo ou organização chamado de agente para realizar algum tipo de serviço. E aí sim, esses proprietários, então, eles delegam a autoridade de tomada de decisões para esse agente. É assim que ocorre. Então, na teoria da agência, muitas vezes, as divergências ocorrem devido às estratégias defensivas, como afirmam Andrade e Rossetti, por parte dos dirigentes que tendem a reduzir o seu grau de exposição com proveito de maior nível de desconcentração dos proprietários, o que irá repercutir no nível de disponibilidade e na qualidade, que é o que é mais importante, eu acredito, das informações que chegam aí às partes interessadas, né? E o porquê de tudo isso? Porque quando você abre um capital de uma empresa, aí você não tem só um dono, você tem vários. E os interesses, eles podem ser diversos. Então, por exemplo, eu tenho interesse em distribuição de lucros. O outro tem interesse em importação, por exemplo, aumento da rede. E aí, eu preciso de uma terceira pessoa, somente falando sim em ações, imagine a quantidade de pessoas que podem ser donas dessas ações. Eu preciso de uma pessoa que não tenha nenhum conflito de interesse ali, mas que ela pense no todo, né? Que ela pense na empresa. E, logicamente, é necessário, diante de uma diretoria, por exemplo, traçar alguns objetivos. Qual a minha missão, qual a minha visão, onde eu pretendo chegar, para aí sim ele ter metas e caminhos que ele deverá seguir para que ele alcance aqueles objetivos, mas com base numa visão, com base numa missão, com base numa estratégia uma estratégia organizacional e não com base no meu interesse, por exemplo, ok? Então eu vou mostrar um quadro agora que traz os aspectos explicativos da teoria da agência, ou seja, por que criar essa teoria da agência, né? Por que colocar uma outra pessoa no lugar dos donos? Ou seja, um empresário ou um administrador de uma firma utilizando uma estrutura mista de capital irá optar por um conjunto de atividades de maneira que o valor da empresa seja o menor possível se forem os seus únicos proprietários. E também porque o seu fracasso na maximização do valor da empresa, ele é consistente com a sua eficiência. E a venda de ações do tipo ordinária, tá? É uma fonte de recursos, ainda que os administradores não maximizem o valor da empresa. Ou seja, você abrir essa empresa, né? Também pensando aqui na venda de ações, é uma maneira de você angariar recursos e fazer com que essa empresa se torne mais forte, vamos dizer assim, né? E consiga alcançar os seus objetivos. Ou seja, como eu resolvo toda essa situação? Eu tenho que emitir um parecer. Então, neste caso, a resolução ela se pauta onde? Se pauta na elaboração de um parecer que aponte os conflitos existentes na firma, bem como o caminho a se tomar para a solução conflituosa entre essas partes interessadas. Para tanto, nós deixaremos aqui alguns caminhos para que você tenha condições de construir o diagnóstico e elaborar um parecer para o senhor Juarez. Então, mais uma vez, é sugestivo isso aqui, ok? Então, o primeiro passo, identificar quais as partes interessadas estão em conflito. Departamento de produção, de compras, de vendas, diretoria financeira, controladoria, fornecedores, credores, clientes, enfim, quais são as partes interessadas que estão em conflitos. Segundo passo, identificar quais os tipos de conflitos existentes,
entre essas partes interessadas. Não fornecimento de matéria-prima no tempo adequado, por exemplo, divergência nas especificações dos pedidos de compra, redução na capacidade de pagamento da empresa com os credores e fornecedores, política de crédito junto aos clientes, divergente do fluxo de caixa da empresa. Isso aqui é uma coisa muito importante, tá? E aí, terceiro passo, identificar as causas dos conflitos, os problemas de disponibilidades, por exemplo, no curto prazo. E aí vem o final, que é a construção do parecer. Para elaborar o parecer, nós sugerimos utilizar um mapa à frente com as possíveis situações. Acompanhe as instruções de acordo com as perguntas formuladas. Atente-se para as respostas, pois delas se originará o seu parecer. E aí nós montamos um quadro aqui, no livro de vocês tem, com algumas perguntas e algumas supostas respostas, né? E de repente, o que é necessário fazer diante daquelas respostas. Então, primeira pergunta, o CCL se manteve estável? E aí, se sim, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição de dividendos. Se não, a empresa apresenta um indicador preocupante, pois a distribuição de dividendos poderá o quê? Descapitalizar a empresa. Pensa, se o CCL está negativo, como é que ela está distribuindo capital? Ela está fazendo adiantamento para pagar aí as suas dívidas de curto prazo e está distribuindo capital? Não tem cabimento. Então, o LPA aumentou, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição de dividendos se a resposta for sim. Se não, é preciso o quê? Rever a política de dividendos e bônus. Terceira pergunta, houve aporte de capital social? Se sim, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição de dividendos. Se não, caso se confirme as respostas não para as questões 1 e 2, é preciso o quê? Rever a política de dividendos. E aí nós colocamos mais 4 perguntas. A quarta pergunta, a distribuição do resultado foi integralmente ao acionista? Se todas as respostas para as questões 1 e 2 forem sim, por enquanto a empresa justifica a distribuição de dividendos. Caso se confirme as respostas não para as questões 1 e 2, é preciso rever a política de dividendos. A empresa está contraindo novos empréstimos? Se estes valores forem para suprir capital de giro, é preciso rever a política de dividendos. Se não, a empresa, por enquanto, justifica essa distribuição. 5.2, os dividendos estão sendo pagos? As respostas sim para as questões, ou seja, vão sendo criadas hipóteses para justificar as ações. Tá? E a última questão, está havendo integralização de capital pelos sócios? E aí, se sim ou não, e a justificativa para que aquela ação continue ou não continue. Porque uma vez montado esse parecer com base em perguntas e respostas, não vai ter mais aquela conversa assim, fulano está sendo beneficiado, né? Os conflitos de interesse estão sendo atendidos, mas está sendo feito, digamos assim, o que deveria ser feito, o estratégico. E aí não tem questionamento, por exemplo, de acionista. Se questionar, olha, com base no parecer elaborado diante da estratégia empresarial, não haverá distribuição de lucros com base nas respostas. Favor rever o parecer, né, da diretoria, da consultoria, enfim, está totalmente embasado. Não tem reclamação, não tem conversa, que eu acho que esse é um grande problema. As empresas grandes, elas precisam, lógico que se as pequenas conseguissem, é o sonho, né? Mas as empresas, elas precisam se profissionalizar, né? Se organizar administrativamente falando. Então, nós finalizamos aí a nossa segunda situação problema. E vamos aí para um videozinho rapidinho para a gente iniciar a nossa SP3. Rapidinho, a gente já volta.
Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! E aí, pessoal, chegamos na nossa última situação-problema, né? A parte final da nossa teleaula, onde bem lá no finalzinho nós teremos uma atividade em sala, na verdade um momento de reflexão, onde eu paro um pouco e vocês têm esse momento de refletir em alguns posicionamentos, alguns questionamentos que nós vamos fazer. Que o questionamento de hoje, então, cabe muito, né, em relação ao momento que a gente está passando, dessa reforma da Previdência, etc. Então, é uma maneira até de vocês refletirem um pouco sobre a situação atual de vocês, sobre o futuro de vocês, enfim. Vai ser bem bacana, ok? Então, vamos lá. Nossa última situação-problema. O senhor Juarez, depois de atuar por anos no ramo de livro e ter visto a empresa se reestruturar e abrir o seu capital, ele decidiu se lançar como um empresário do setor moveleiro e adquiriu uma empresa individual de responsabilidade limitada, né, ou EIRELI. Veja que empreendedor aí que é o senhor Juarez. Atualmente, ele conta com 40 empregados e as suas vendas atingem em média 800 mil anuais. Tem um padrão de vida tranquilo, uma vez que a empresa possibilita ou ter uma retirada considerável de prolabore. Entretanto, uma coisa preocupa o Sr. Juarez. Como está às vésperas da sua aposentadoria, solicitou à Agência da Previdência que calculasse o valor possível de remuneração como aposentado. O agente previdenciário, por sua vez, lhe entregou o solicitado, dizendo que a sua aposentadoria seria de aproximadamente, detalhe, 6 salários mínimos. O senhor Juarez não entendia como o valor da aposentadoria poderia estar tão baixo, uma vez que nos últimos 20 anos o seu prolabore nunca foi inferior à quantia de 12 salários mínimos. Não satisfeito, o senhor Juarez o contratou para que fosse elaborado um parecer de maneira que o ajudasse a esclarecer a aplicação normativa da legislação com o seu caso. Preparados, então, né, para efetuar esse relatório ao senhor Juarez? Então, imagine, nós estamos falando aí da aposentadoria dele. E antes eu queria fazer algumas considerações sobre isso, até sobre essa questão de aposentadoria. Então, primeira coisa, o que a aposentadoria tem a ver com a contabilidade? Então, na disciplina depois, vocês já viram, né, noções de atuária, quem faz todos esses cálculos previdenciários, por exemplo, vamos falar de seguro, né? De risco, quem calcula esses riscos, os valores, os prêmios, enfim, são os atuários, aonde nós temos ali os contadores. Tem curso de formação de atuário? Tem, mas todo contador pode ser um atuário. Então, o atuário, ele é o cara, digamos assim, né? Com várias qualidades e várias qualificações, digamos assim, para que ele possa desempenhar esse papel altamente qualificado e não tenha a empresa, enfim, que venha lidar com essa pessoa, não tenha nenhum problema, porque nós estamos falando de risco, de projeções de anos à frente, etc. Então, esse negócio de aposentadoria é um negócio que é complicado e que ele tem mudado com o tempo, ou seja, a gente precisa se reestruturar. Hoje, a gente sabe ainda que no Brasil, um dos únicos países que ainda tem uma aposentadoria
que o pessoal considera assim até razoável, e talvez muitos de vocês não concordem comigo, né? Mas comparando com países, com outros países, é sim, por incrível que pareça. Por conta do quê? Por conta até da idade dessa aposentadoria, de quando foram feitas essas leis, né? Por conta desse amadurecimento que não aconteceu ainda e nos outros países já aconteceram. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas que vieram de outros países para morar no Brasil, porque o valor da aposentadoria deles naquele país não é suficiente para ele viver lá. Mas é ótima para ele viver aqui no Brasil. Claro, nós estamos falando de custo de vida diferente, mas enfim, em se tratando, por exemplo, de uns Estados Unidos, a aposentadoria de lá, o cara devia viver de boa, e não, eles dão valor à produção, à produtividade, ao cara que está produzindo. Então, a pessoa tem que se preparar ao longo da vida, não esperar só do governo. Para isso aqui, nós também temos as nossas previdências privadas, né? Ou a pessoa tem que arrumar um jeito de ter uma renda extra, de empreender, de guardar dinheiro, enfim, tem que fazer alguma coisa para complementar esse valor da previdência do governo, que a gente não sabe, né? Até quando vai isso. Esse é o tal do futuro incerto, a gente tem que se preparar para isso tudo. E aí, então, nós vamos ver agora a teoria da propriedade ou o direito de propriedade. Veja, a teoria da propriedade, o seu relacionamento com outras teorias econômicas que interferem diretamente na contabilidade. Então, direito de propriedade. Então, a propriedade aqui como sendo o quê? Um conjunto de direitos sobre um recurso em que o dono está livre para exercer e cujo exercício ele é protegido contra interferência por outros agentes. Então, vamos exemplificar isso. Assim, o dono de um pedaço de terra, por exemplo, ele não tem necessariamente o direito absoluto sobre todos os aspectos daquele lote, mas sim um conjunto ou uma lista de direitos. Ele pode vender, ele pode deixar de herança, mas podem existir algumas regras sobre aquela terra a qual ele não tem poder. Então, os direitos, eles não são absolutos. Aqui em Londrina tem um exemplo clássico disso. Há alguns anos atrás, uma pessoa da minha família foi comprar um terreno onde ele tinha interesse em montar um buffet. E aí, na mesma época, estava saindo um tal de zoneamento, que eles chamam, que a prefeitura estava redistribuindo, zoneando, que eles chamam, esses bairros, esses lotes, enfim, em áreas, por exemplo, áreas comerciais, áreas residenciais, entre outros. E na época, era uma chácara, né? A pessoa tinha interesse em montar um buffet, mas quando a gente foi ver o novo zoneamento da prefeitura, estaria impossibilitado de montar o buffet, porque ele ia considerar uma área residencial ali, que não era, mas ele ia considerar, já estava em processo, ou seja, se eu tivesse montado um buffet ali, nunca na vida, né? Eu, meu irmão, enfim, nunca na vida teria conseguido o alvará. E é isso me impossibilitar de continuar com as minhas atividades, dentre outras coisas. Então, essa questão do direito de propriedade, às vezes até revoltante. Eu tenho o direito do terreno, mas eu não posso construir o que eu quero? Não. E eu tenho algumas obrigações. Por exemplo, se eu não pagar o IPTU, eles podem tomar de mim. Né? Dentre outras coisas que tem regra, por exemplo, num condomínio. Dependendo do condomínio, eu tenho uma regra mínima de construção, de tantos metros de recuo. Não posso construir uma casa com menor que tantos metros. A fachada não pode ser assim, cheio de regrinha, sabe? Mas não é meu terreno? Tipo, se eu quisesse construir lá na calçada, não poderia? Não, não poderia. Então, o direito de propriedade, ele tem algumas barras ali, né? Não necessariamente ele é meu, mas não que eu possa fazer 100% o que eu quiser nele.
existem algumas regras a serem seguidas. E aí vem a teoria do proprietário versus a teoria da entidade. Então, a diferenciação, vou mostrar para vocês, a diferenciação entre a teoria do proprietário e a teoria da entidade. Então, a teoria do proprietário são direitos de propriedade correspondem essencialmente à participação de um indivíduo numa empresa. Então, a teoria do proprietário, pensando proprietário da empresa. E a teoria da entidade, veja, com o surgimento de grandes corporações, a empresa e o proprietário têm vidas distintas. Conforme Hendriksen, os fundadores e proprietários não são necessariamente identificados com a existência da empresa. Essa relação encontra apoio legal e institucional na sociedade por ações, ou seja, eu sou o dono da empresa com várias pessoas, eu sou o proprietário, sim, mas eu não sou a propriedade. Então, não necessariamente eu ser dono me faz ser a propriedade. Então, existe a minha teoria e existe a teoria da propriedade. Eu sou o dono, mas eu não sou ela. Tipo, eu faço parte dela. Nessa contextualização, ou seja, neste universo de teorias, o Hendriksen seleciona duas perguntas fundamentais em relação aos beneficiários do lucro e a sua apresentação, conforme pode ser observada aí na figura 4.12. E aí são questões acerca do direito de propriedade. Então, eu tenho os direitos de propriedade, correto? Correto. E aí eu pergunto, quem são os beneficiários do lucro líquido? Como devem ser divulgadas as relações entre direitos nas demonstrações financeiras? E aí eu venho para a teoria empresarial do fundo e de direitos residuais. A literatura contábil, ela tem eleito também outras teorias para justificar quais serão os beneficiários e como divulgar, então, estas apresentações. Então, eu tenho teoria empresarial, teoria do fundo e teoria de direitos residuais. O que é a teoria empresarial? A empresa, ela é uma instituição social que age em nome de muitos grupos de interesse. Esses grupos incluem os acionistas, credores, funcionários, clientes, governo e o público em geral. Teoria do fundo, ela abandona aí a relação pessoal pressuposta na teoria da propriedade. O conceito de fundo tem encontrado sua maior utilidade em instituições governamentais e sem fins lucrativos. E a teoria dos direitos residuais, o acionista possui direitos em relação à empresa, tal como outros titulares de direitos, mas o acionista não é considerado o proprietário. Então, contextualizando, há pontos de vista diferentes quando nós analisamos os direitos de propriedade. Para exemplificar, nós enumeramos alguns exemplos aplicáveis às teorias. E aqui, eu gostaria que vocês se aprofundassem, né? Onde? Na teoria da propriedade, na teoria da entidade, teoria empresarial, teoria do fundo e teoria de direitos residuais, ok? Veja, para a gente resolver a situação problema, nós vamos seguir os seguintes passos. Então, isso é tarefa para casa. Vocês vão encontrar no site a tabela de recolhimento da Previdência Social. Então, vocês vão entrar dentro do site da Previdência Social e vão encontrar qual é a tabela de fator previdenciário. Vocês vão pesquisar o valor do salário mínimo atual e multiplicar pela quantidade de salários que o senhor Juarez retirava como prolabore. De posse destes dois dados, tabela da Previdência e salários de recolhimento do senhor Juarez, aplique os percentuais necessários sobre os dois parâmetros. Aponte a diferença entre os recolhimentos de acordo com o teto da tabela. Faça uma análise crítica dessa diferença e relate o quanto a legislação normativa
interferiu na aposentadoria do senhor Juarez. Se preferir, apresente números concretos dessa interferência. Ou seja, analisando a tabela da Previdência, a gente vai ver o quê? Vai ver que existe um teto de contribuição. Então, não adianta eu contribuir sobre 20 salários, por exemplo. É uma bobagem. Eu vou só estar repassando dinheiro ao INSS, porque eu tenho um teto de contribuição. Tá? Ou seja, a minha aposentadoria, mesmo que eu recolha por 20 salários, nunca será de 20 salários. Né? Existe um teto que a gente hoje deve ter em torno aí de 6, 7 salários mínimos mais ou menos, né? 7 alguma coisa, o teto. Então, tem coisa que não adianta. E tem outra coisa, tem outros fatores que influenciam. Não é só o valor que você recolhe, tem o tempo que você recolheu, tem a questão da média, qual vai ser a média apurada, tem a idade, sua idade de aposentadoria, idade mínima, que ultimamente vem mudando e eles vêm colocando regras e colocando fatores. Vamos fazer a conta 95-100, né, que é somando a idade mais o tempo de contribuição, que cada ano sobe não sei quanto, enfim, agora já está mudando tudo. Essa semana saiu aí uma prévia do que o novo governo pretende mudar aí para a regra da aposentadoria, né, para a reforma da Previdência. E a primeira coisa que se sabe é que eles estão querendo colocar uma regra de mínimo de 40 anos de contribuição, com um teto mínimo de idade aí, eles estavam falando de 62 anos para mulheres, e acho que 65, 67 para homens, isso eu não vi, mas enfim, tem alguns pontos que devem ser observados e é importante que vocês vejam isso até para a aposentadoria de vocês, correto? Então chegamos aí ao último momento onde nós vamos fazer a nossa atividade, o último bloquinho do nosso vídeo e a gente já volta. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! E agora a nossa atividade, na verdade, o momento que eu quero que vocês reflitam. E o que eu quero que vocês reflitam? Vamos lá. Você já parou para pensar na sua aposentadoria? Com quantos anos você gostaria de se aposentar? Levando em consideração o teto de aposentadoria, valor de contribuição, precisaria de complementação de renda, pensando na diminuição ou total exclusão da sua capacidade produtiva? Gente, isso é muito importante pensar. O que fazer? Como se preparar para não ter perda financeira? Difícil, né? Geralmente, quando diminui a capacidade produtiva, você tem perda financeira, né? Tirando grandes empresários, você para de trabalhar, a sua renda diminui. Enfim, como vocês estão se preparando para tudo isso? Vou dar uns minutinhos para você pensar e já volto.
E aí, refletiram? Então, veja, é importante refletir e fazer alguma coisa, né, para as respostas que vocês tiveram, para que vocês revejam todo esse posicionamento e tracem metas de onde vocês querem chegar, né, pensando aí num futuro incerto, que essa aposentadoria do governo, sabe-se lá Deus se a gente vai ter ou não vai ter, ou qual será o valor, enfim, né? Se o governo quebra, e daí? Nós ficamos sem, não vamos viver, ou vamos ter que trabalhar até morrer, o que vai ser da nossa vida? Então é importante pensar nisso. E finalizando a nossa aula, eu vou concluir com um resumo dessa nossa aula de hoje. Ou veja, através dessas nossas 3 SPs, nós podemos trabalhar os mais variados conceitos dentro das teorias aplicadas à contabilidade, que nós dividimos aí nos seguintes temas: teoria da firma e teoria contratual da firma, teoria da agência, teoria do direito da propriedade, dentre outros conceitos que nós vimos. Então, eu só tenho a agradecer a participação de todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, né, ou através dos tutores, fiquem à disposição. Só tenho a desejar para vocês aí muito sucesso, se a gente não se fala mais, né? E aí, semana que vem, se Deus quiser, temos a nossa prova que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Ok, pessoal? Excelente semana, excelente finalzinho de curso. Até mais, fiquem com Deus e até a próxima.